Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre as minhas leituras de janeiro. Portanto, bora lá. O primeiro livro que eu terminei em janeiro foi o Natal em Fuga, da Andreia Ramos. Este foi um livro que eu recebi no Natal e comecei a ler na altura do Natal e depois não consegui acabar, portanto terminei assim tipo dia 1 ou dia 2 de janeiro. Eu já tinha lido outro livro da autora, o Amor e Outras Mentiras, e achei simplesmente hilariante. Eu li no verão passado, se não me engano. Neste livro nós temos como protagonista a Mila, que é assim uma influencer e está completamente saturada da vida que leva, muito estressada. Ela sente-se completamente sufocada. Está a chegar à altura do Natal e a avó dela, que mora numa aldeia assim pequena na Lausanne, está a tentar convencê-la a ir passar uns dias na casa dela, assim longe das luzes da ribalta, digamos assim. Ela fica assim meio reticente, mas acaba por aceitar. E então lá vai ela para a Lausanne uns dias antes do Natal e chega assim num dia de tempestade, claro, porque tem que haver assim drama logo quando ela chega. E a primeira pessoa que ela vê no café da aldeia é nada mais nada menos do que o seu primeiro amor, o seu grande amor, com quem ela deixou de ter contacto. Eu não gostei tanto deste livro como gostei do Amor e Outras Mentiras, mas continuo a recomendar bastante para fãs de romance e fico muito feliz por saber que há autores portugueses a escrever romance, como a Andreia Ramos. Uma coisa que eu acho que a Andreia Ramos faz muito bem, e eu já tinha reparado nesse aspecto no outro livro dela, é desenvolver personagens. Porque tanto as personagens principais como as secundárias, vocês estão a ler e vocês pensam: eu tenho uma pessoa assim na minha vida. São personagens mesmo muito reais. E lá está, apesar de eu não ter gostado tanto desta história como gostei da outra, estou curiosa para ler mais livros da autora e fico mesmo muito feliz que tenhamos um autor português a escrever romances de qualidade em Portugal. Eu tenho vergonha de admitir que já não leio muito em português. É verdade, eu não moro em Portugal, então dificulta um bocado as coisas, mas eu quando vou a Portugal, eu faço sempre questão de comprar um livro ou de um autor português ou um livro traduzido de outra língua que não seja o inglês, para poder voltar a ler mais em português, porque eu acho que o meu vocabulário não está grande coisa, honestamente. Portanto, este foi um dos livros que eu recebi no Natal e recomendo para todos os fãs de romance. Depois temos aqui uma releitura, You and Me on Vacation, que foi um livro que eu li originalmente em 2021, quando saiu, e acabou de sair o filme para a Netflix e eu fiquei completamente obcecada pela história novamente. Eu acho que está uma adaptação espetacular. Sim, eu sei que não está 100% fiel, há cenas que foram cortadas, etc. Mas a essência do livro e das personagens está lá completamente e eu acho que foi assim das melhores adaptações, livro para filme, que eu vi recentemente. E em termos de comédia romântica eu fiquei mesmo a sentir as comédias românticas voltaram. Este continua a ser, e acho que vai ser assim para sempre, o meu livro favorito da Emily Henry. E não sei, eu tenho um soft spot por estas personagens e especialmente pela Poppy, identifico muito com ela em muitos aspectos da personalidade dela e da vida dela, profissional, pessoal. Eu acho que já grande parte de vocês deve ter lido este livro, mas vou-vos dar assim um resumo da história, caso vocês estejam debaixo de uma pedra e não tenham ainda lido este livro ou visto o filme da Netflix. A Poppy e o Alex conhecem-se pela primeira vez na faculdade e eles descobrem que são da mesma cidade. E então no final do semestre, do último semestre do primeiro ano, eles decidem fazer carpool e partilhar a boleia e voltar para a sua cidade no mesmo carro. E durante essa viagem eles descobrem que não têm absolutamente nada em comum e são os dois o oposto um do outro. No entanto, eles criam aqui uma ligação e começam a desenvolver assim uma amizade muito bonita e decidem fazer uma viagem todos os anos no verão, só os dois. O livro é contado em duas linhas temporais. No presente temos a Poppy a trabalhar em Nova Iorque e seguimos a sua vida profissional e pessoal e sabemos que algo aconteceu há uns anos entre ela e o Alex e eles já não têm qualquer tipo de contacto, eles simplesmente não falam. Vamos então andar aqui para trás e para a frente entre o primeiro verão em que eles se conheceram e este verão do presente em que eles decidem fazer uma última viagem, só os dois, para tentar salvar esta amizade, esta relação. Uma das razões
por eu gostar tanto deste livro e destas personagens, é como eu já disse, identificar-me bastante com a Poppy, tanto a nível profissional como a nível pessoal, e todas aquelas batalhas interiores que ela está a lutar. Também pelo facto de ela morar em Nova Iorque e morar em Londres e todas as coisas que cidades grandes têm em comum, assim, coisas do dia-a-dia. A amizade e os diálogos entre os dois é, assim, algo perfeito, maravilhoso. Eu sempre tive muitos amigos rapazes, aliás, os meus amigos mais próximos sempre foram rapazes, e então eu consigo entender essa dinâmica perfeitamente. Portanto, se vocês por acaso ainda não leram este livro, eu recomendo para fãs de romance, para fãs da escrita de Emily Henry. Depois, o outro livro que eu li foi o Half His Age, da Jennette McCurdy, e eu já tenho a cópia física porque fui ao evento na semana passada e eles deram uma cópia a toda a gente, que foi fantástico. E eu por acaso já tinha lido o livro, mas acho que eu ouvi o audiobook, mas vou querer voltar aqui a algumas passagens porque quero anotar algumas coisas. Este é o primeiro livro de ficção da Jennette. Ela escreveu o fantástico I'm Glad My Mom Died, que foi um memoir que ficou assim muito popular e que eu adorei. Eu acho que a Jennette tem um dom incrível de transformar um tema assim mais pesado em algo mais leve, através da escrita fantástica que ela tem. Depois da experiência que eu tive a ler o memoir dela, eu fiquei muito entusiasmada quando ela anunciou que ia escrever um livro de ficção, porque fiquei curiosa para saber como é que a escrita dela ia traduzir de um memoir para um livro de ficção. Este livro, então, segue a Waldo, que é uma rapariga de 18 anos que mora no Alasca, numa cidade que foi descrita pela própria Jennette como a cidade mais feia onde ela já esteve em toda a sua vida. A Waldo começa então a demonstrar interesse pelo seu professor de escrita criativa, que tem, vocês adivinharam, o dobro da idade dela, e é casado e tem um filho. Eles acabam eventualmente por se envolver e há aqui muitas questões que se vão levantar, nomeadamente a diferença de idade deles, pelas idades que são, ou seja, ela tem 18 anos e ele tem mais 20 que ela, mas também por este desequilíbrio de poder que há entre os dois, porque ele é professor e ela é aluna. Este livro fala muito sobre querermos aquilo que não devemos querer e o que estamos dispostos a fazer para conseguir essa coisa, essa pessoa. Infelizmente, eu não gostei tanto deste livro como achava que ia gostar, e isto nada tem a ver com a escrita da Jennette McCurdy, que eu continuo a adorar e acho que ela é uma escritora incrível e eu vou querer ler todos os livros que ela escrever, mas é mais em relação à história. Eu acho que esta história já foi contada N vezes, de diversos pontos de vista, e não traz realmente nada de novo, pelo menos a mim não me trouxe nada de novo. E eu digo isto identificando-me com alguns aspectos da vida da Waldo. Contudo, eu não me consegui relacionar nem com ela, nem com nenhuma das outras personagens. E como eu já disse, acho que é uma história que já foi contada tantas vezes que, para ter destaque, pelo menos para mim, teria que trazer algo mesmo de muito inovador e uma ideia, uma visão completamente diferente deste tema. The Safe Keep foi outro livro que eu também li em janeiro. Eu estava assim super entusiasmada para ler este livro. É um livro de ficção histórica e ficção histórica não é algo que eu costumo ler assim muito, mas este livro foi tão falado ano passado e eu fiquei assim muito curiosa quando li a premissa e achava mesmo que ia ser a minha cena, mas não foi, infelizmente. Este livro passa-se então nos anos 60, nos Países Baixos, e tem como personagem principal a Isabel, que mora na casa de campo de família. A mãe dela faleceu há pouco tempo e ela mora assim bastante isolada na casa. As únicas visitas que ela costuma ter assim de vez em quando são os dois irmãos e a empregada. A Isabel mantém a casa assim de uma forma muito particular, tipo quase obsessiva. A casa é quase como se fosse um museu para ela. Os objetos que eram da mãe assim arranjados de uma maneira muito específica. Ela é assim uma criatura de hábitos e de rotinas. Após uma visita do irmão Lewis com a nova namorada, ele acaba por ir para a Inglaterra em trabalho e deixa a Eva, a nova namorada, na casa com a Isabel durante umas semanas. A Isabel não fica nada contente com esta ideia porque a partir do momento em que ela conhece a namorada do irmão, a Eva, ela decide que não gosta nada dela. Porque a Eva representa tudo aquilo que a Isabel não é. É o oposto, completamente. A Eva é uma pessoa extremamente social,
extremamente confiante, muito desorganizada e vem assim perturbar a paz e a rotina da Isabel. Este é um livro que explora obsessão, sexo, solidão e eu achava mesmo que por todos estes temas e por ser queer, um livro queer também, eu achava mesmo que ia gostar, mas infelizmente eu não gostei muito deste livro. Foi assim um livro ok para mim. Não é que eu não tenha gostado, mas foi um livro ok. Eu não me senti emocionalmente conectada com nenhuma das personagens, não estava investida na história. Achei a escrita muito difícil de seguir, se calhar foi também por isso que eu não me senti conectada, investida como gostaria. Os diálogos eram muito estranhos, as frases extremamente curtas. Eu simplesmente não queria saber para onde é que esta história nos ia levar e foi muito difícil mesmo de ficar interessada no desfecho. Fiquei triste por não ter gostado assim tanto, mas é a vida. O último livro que eu li em janeiro foi o The Cruel Prince, da Holly Black, que foi uma grande surpresa. Eu esperava gostar deste livro, mas não esperava gostar assim tanto como gostei. Este é um livro de fantasia YA e, apesar de eu até ter lido bastantes livros de fantasia YA o ano passado por todos os livros que eu li da Cassandra Clare, há muitos livros de fantasia desta altura com que eu já não me identifico muito. Este livro, apesar de estar classificado como Young Adult, eu achei que tinha aqui cenas bastante dark, bastante gory, bastante sangrentas e achei que era um bocadinho mais adulto até do que aquilo que eu achava que ia ser. O início deste livro começa de uma forma assim bastante violenta, quando os pais de Jude, a personagem principal, são assassinados e ela e as suas irmãs são levadas para Fairy. Elas então são criadas nesse mundo e crescem nesse mundo. Ela tem apenas 7 anos quando é levada para este novo mundo. Seguimos então a Jude 10 anos depois a tentar, por tudo, fazer parte deste mundo que por vezes a rejeita. Eu sabia que este livro tinha aqui, não querendo falar muito de tropes, porque eu acho que estragam um bocado a história, estragam um bocado o plot e são um bocado spoiler, mas eu sabia que havia aqui um elemento de inimigos. E eu pensei, ok, será que eles vão ser inimigos durante 10 páginas e depois se tornam amantes? Não, vocês não estão a perceber. Eles são mesmo inimigos. Eles odeiam-se, ok? Eles odeiam-se. Neste livro somos apresentados então ao Cardan, que é o The Cruel Prince, nesta história, e eles têm uma relação assim de ódio, mas tipo eles não se podem ver. Eles não se podem ver. E eu gostei muito da versão da Holly Black dos Fae neste livro, porque são uma versão mais perto das fantasias clássicas que descrevem os Fae como muito maus e frios e arrogantes. Se vocês estavam reticentes em pegar neste livro por ser young adult, fantasia assim um bocadinho mais juvenil, não se deixem enganar, porque é um livro realmente que me surpreendeu muito. Adorei a escrita da Holly Black, ainda não tinha lido nada dela. Entretanto, acabei ontem o The Wicked King, que adorei completamente, estou obcecada e vou querer ler o terceiro também durante este mês. Eu estou tão obcecada com estas personagens e com este mundo e com estes Fae, com esta versão dos Fae, que eu estou muito entusiasmada para ler o último livro, mas também um bocado triste, porque sei que é o último. E foram estes os livros que eu li em janeiro. Mas antes de me despedir de vocês, eu queria tirar um papelinho da minha TBR Jar, que eu fiz este ano e ainda não tirei nenhum papel, porque só fiz tipo a meio de janeiro. Portanto, vou tirar o meu primeiro papelinho hoje e apesar de já estarmos em fevereiro, não faz mal, ainda vou ter tempo de ler este livro, espero eu, dependendo do que sair aqui. Portanto, vamos tirar um papelinho. Estou com medo, não vou mentir. Se me sai o It... Ok, saiu, também é um livro enorme, O Amigo Imaginário, foca, Amigo Imaginário, que é um livro que eu por acaso tenho em português. Podia-me ter saído um livro mais pequeno, acho que não. Este livro tem 800 páginas, pessoal. É um livro que eu tenho em português, não sei porquê. Eu acho que recebi num Natal, este livro em português. Portanto é assim, são 800 páginas. E já estamos a meio de fevereiro. Será que eu vou ler este livro todo? Não sei. Mas prometo começar, ok? E é só isso que eu posso prometer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aqui em baixo se vocês tiveram boas leituras em janeiro, se tiveram alguma destas leituras em comum comigo. E eu espero que vocês tenham uma boa semana e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!